Feliz sábado. Os caminhos de Deus são maravilhosos e realmente nunca imaginei que um dia estaria aqui no Brasil, morando aqui, tendo essa missão. Mas Deus, como disse a sua palavra, prepara e conta todos os dias, ainda na barriga da nossa mãe. Isso é maravilhoso, como Deus tem um propósito para cada um de nós. E todos temos uma missão, como vamos ver hoje, escolhida, especial e intransferível, que só nós podemos cumprir. Antes da morte de Jesus, ele marcou um encontro. Um dia, um lugar exato para se encontrar com seus discípulos e seus apóstolos. E chegou esse dia. As pessoas começaram a vir, cada uma de um canto diferente, todas com expectativa. Vamos encontrar Jesus, Jesus ressuscitado, lá na beira do monte, na Galileia. Todos vinham falando, nós temos ouvido que Jesus ressuscitou. Os discípulos, que já tinham visto Jesus no aposento alto, eles começaram a contar para as pessoas o que eles tinham visto, ouvido, vivido com Jesus. Se reuniram perto de 500 pessoas, 500 crentes, e todos esperavam um momento até que de repente apareceu Jesus no meio deles. E Jesus, com o rosto cheio de poder, cheia da presença do Espírito Santo, falou: toda autoridade, podem pôr o slide, toda autoridade me foi dada no céu. Agora, estas palavras confirmavam que sua morte tinha sido um triunfo sobre o pecado, que agora ele tinha vencido e agora toda a autoridade era dada para ele. Toda a autoridade nos céus e na terra tinha vencido a morte, tinha vencido o pecado. E agora Jesus estava ali para dar a grande comissão a seus discípulos. Então, ele continuou falando: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, bautizando-los em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Deus deu uma grande comissão. Ele falou: eu quero que vocês agora, com tudo que vocês têm vivido, ouvido de mim, vão aqui e até o último da terra, para que todos conheçam que eu tenho ressuscitado, que eu tenho vencido e que eu voltarei para buscar-os. E não tenham medo, eu estou com vocês até o fim dos séculos. O povo judeu, ele tinha sido colocado como o depositário da verdade. Mas eles tinham, através do fariseísmo, se colocado como exclusivistas dessa verdade tão preciosa que eles tinham. Mas Jesus queria estender isso. Queria que não tivesse limite de raça, de povo, de língua, de classes, castas sociais. Queria que todos o conhecessem. Então, Jesus ordenou que eles começassem o trabalho onde eles estavam. Vocês imaginam? Dias atrás, tinham dado morte a Jesus. E agora ele estava pedindo: filhos, comecem o trabalho onde? Aqui,
onde me deram morte, onde me rejeitaram. E sabem, disso desejado de todas as nações, que os primeiros oferecimentos de misericórdia deviam ser feitos aos que maltrataram ao Salvador. As pessoas que deram morte a Jesus deviam ser as primeiras advertidas. Na verdade, não advertidas, chamadas a esse arrependimento, chamadas a esse amor de Deus. Diz a citação: os discípulos deviam começar sua obra onde se achavam. O mais duro campo, o menos prometedor, não devia ser passado por alto. Cumpre assim a cada um dos obreiros de Cristo começar onde está. Em nossa própria família, pode haver almas sequiosas de simpatia, famintas do pão da vida. Talvez haja crianças a serem educadas para Cristo. Apagamos as nossas próprias portas. Façamos fielmente a obra que nos fica mais próxima. Depois, estendamos nossos esforços tão longe quanto a mão de Deus nos o indicar. Nós precisamos começar a nossa missão por onde? Por o campo mais difícil. Qual é? A nossa própria família. Quem nos conhece, quem sabe nossos defeitos, quem nós somos. Mas diz, começa a tua obra onde você se encontra. Ali, do teu lado, tem familiares famintos da palavra de Deus, famintos por ouvir e sentir o amor de Jesus, o verdadeiro caráter de Deus. Há crianças a serem educadas, há crianças a serem chamadas para o clube de desbravadores, para conhecer a Jesus. Aqui, no primeiro lugar, é nosso primeiro campo de ação. E Jesus sabia da importância disso. E por isso, seu amor é tão grande que ele pediu para eles começarem ali, onde ele tinha sido rejeitado. Continua dizendo: a obra de muitos parecerá ser restringida pelas circunstâncias, mas só aqui, Senhor, agora na pandemia eu não consigo sair de casa, eu não consigo fazer missão como antes, eu me sinto tão restringido. Senhor, o que eu vou fazer aqui na minha casa? Como que eu vou fazer essa obra? Mas seja onde for, se executada com fé e diligência, far-se a sentir até as mais remotas partes da terra. Uau! Quando Cristo estava no mundo, sua obra parecia limitada a um estreito campo. No entanto, multidões de todas as terras ouviram-lhe a mensagem. E olha que lindo! Podem avançar nos slides. Próxima. Olha que lindo o que diz. Próxima. Esta parte. Deus se serve muitas vezes dos mais simples meios para produzir os maiores resultados. Que maravilhoso! Deus se serve das coisas mais simples para que então possa chegar às coisas mais grandiosas. Vocês todos já devem ter tido a experiência de lançar uma pedrinha na água e o que aconteceu? Começou a haver ondas, né? E essas ondas, muitas vezes nós podemos ver porque o lugar é estreito. Mas essas ondas, vocês sabiam, chegam até o mar. Nós não podemos imaginar até onde essa pequena pedrinha, aparentemente insignificante, provocou essas ondas que chegam até a gente não imagina. Vocês lembram a história de Maria Magdalena? Ela, aquela mulher que
foi transformada pelo amor de Jesus e, na sua humildade e sinceridade, gastou tudo que tinha para comprar um perfume precioso e foi derramar aos pés de Jesus, fazendo-se ver? Não, na total humildade e com vontade de que ninguém visse ela. Foi assim, tentando, quando as pessoas estavam distraídas, e foi até os pés de Jesus. Mas Jesus falou: esta mulher, o que esta mulher fez, será contada por séculos, porque o ato da sua gratidão, da sua sinceridade, será reconhecida para sempre. E todos nós conhecemos a história dela. Deus se serve muitas vezes dos mais simples meios para produzir os maiores resultados. Amém? Não desestima o que você foi chamado a fazer. Na sua casa, cuidando de seu filhinho, de sua filhinha. As citações dizem que muitas vezes as mães têm uma responsabilidade maior do que o pregador que está aqui na frente, porque tem a responsabilidade de educar uma alma para a eternidade. Deus deu a cada uma de nós e a cada um uma missão que pode parecer restringida, que pode parecer muito simples, mas sua influência vai chegar até, como diz aqui, os confins da terra. Deus tem planos de paz e não de mal. Sabem, quando nós casamos, antes de nós casar, inclusive, éramos colegas de turma com o Tai, orávamos para saber o que Deus queria de nós, onde nós precisávamos ir, morar. E orávamos por isso, mas a resposta não vinha, pelo menos da forma que nós queríamos. Quando nossos colegas nos perguntavam: e aí, o que vocês vão fazer? Nós dizíamos: não sabemos ainda. E se passou quase um ano em oração. Já tem acontecido que você ora muito por alguma coisa e você pensa: eu não tenho a resposta porque é o tempo de Deus. Mas Ele, na sua misericórdia, me fez entender: Abi, a resposta não vem porque você não está preparada. Deus é muito misericordioso, muito bondoso. Em todo esse processo de oração, Deus não ficava em silêncio. Quando eu estava muito desesperada, Deus me levava para ler. Me acompanham? Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 29, versículo 11 até o 13. Jeremias 29, versículo 11 até o 13. E Deus falava comigo: Abi, eu é que sei que pensamentos, outras versões dizem que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu falava: está bom, Senhor, eu sei que tu tens planos de paz, eu vou aguardar em ti. Mas o tempo se passava e a resposta não vinha. E eu ficava: Senhor, fala comigo. E Deus, na sua misericórdia, novamente me falava através da Bíblia, em Salmos, se querem me acompanhar, Salmos 27, versículo 14. Salmos 27, versículo 14. Deus não fica em silêncio.
Deus se manifesta nos detalhes. E ele falava assim para mim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E eu falava: está bom, eu vou esperar. Mas aquela angústia, né? Aquela ansiedade de não saber quais serão os próximos passos. Um dia nós tivemos um encontro com uns amigos. E aqueles amigos, eles estavam acabando a faculdade. E eles falaram assim para nós: realmente, nada nos segura este lugar. Nem coisas, nem amigos, nem família, nada. Estamos dispostos a ir aonde Deus quiser. E eu sempre fazia essa oração: Senhor, nos leva aonde Tu quiseres. Mas depois daquele dia, eu fiquei pensando: Senhor, eu oro para que Tu nos leves onde Tu queres. Mas pensando bem no fundo, eu não estou disposta a ir aonde Tu quiseres. Minha família me segura este lugar. Eu não estou disposta a ir onde Tu mandares. No fundo, eu não estou totalmente disposta. E isso era um empecilho para que Deus me mostrasse qual que era seu caminho, onde Ele queria que nós fôssemos. Então eu entendi, eu não estou preparada. E eu, enxergando isso, comecei a orar: Senhor, me ajuda, nos ajuda a estar totalmente dispostos a ir onde Tu quiseres. Realmente, de coração, estar totalmente disposta. Comecei a orar por isso e um outro dia tivemos outra reunião com os mesmos amigos. Naquela reunião de sexta, de pôr do sol, eles começaram a contar alguns testemunhos de como Deus tinha usado eles em várias ocasiões. E eu também comecei a contar, meu esposo, e essa noite, depois de voltar para casa, eu comecei a refletir. E eu comecei a pensar: eu não ouço mais a voz de Deus como eu ouvia. Eu continuo lendo a Bíblia, estudando cada dia, indo na igreja, mas eu não ouço a voz de Deus como eu ouvia. Senhor, reaviva a minha vida espiritual. Eu não estou te ouvindo mais como eu sei que Tu queres. E eu comecei a acordar de madrugada para orar e pedir que Deus reavivasse minha vida espiritual. Também a do meu esposo, que juntos pudéssemos estar ouvindo realmente e reconhecendo a voz de Deus. Depois de algumas semanas, depois de um ano, nós, os dois, tivemos uma certeza: vocês vão ir a Brasil. Brasil? Como assim, né? Nós não temos família aqui, nós não temos contatos. Brasil? Por que Brasil? Mas os dois tínhamos uma certeza, uma segurança: é Brasil. Bom, estávamos felizes porque os dois coincidíamos, os dois tínhamos essa certeza. Então começamos a nos preparar para isso. Começamos a estudar português, porque a gente acha que fala, mas não fala nada, né? Um portunhol. Começamos a fazer os documentos para poder vir aqui. E essa certeza nós tivemos em janeiro de 2015. Em março, nós estávamos nos preparando para vir ao Brasil, mas também não sabíamos como, só sabíamos que era Brasil. Pensamos, tem um programa, sim, de atenção primária que não precisa, assim, está aberto aos estrangeiros, vamos ir naquele programa. E esperamos o chamado do programa se abrir.
A resposta saiu 15 de março. Tinha 3 chamados esse programa. O primeiro era para os brasileiros, o segundo para os estrangeiros que tinham estudado no Brasil e o terceiro para estrangeiro que estudou fora. Saiu o resultado do primeiro chamado, em 15 de março. O que nós vimos? 95% das vagas ocupadas. Ai, não. Ainda faltava o segundo e o terceiro chamado, que era o nosso. Falamos, não vai dar. Impossível. Não vamos conseguir. Sabe quando você tem a certeza que esse é o caminho e de repente tudo se fecha? Uma decepção, uma tristeza. O que vamos fazer agora? Bom, vamos ficar aqui. Vamos fazer tudo aqui, a residência, tudo mais. Mas, no fundo, não é isso que Deus quer. Mas não temos outra opção. Então, 15 de março, começamos a estudar, a fazer as coisas, mas com uma decepção. E um sábado, na igreja, cantamos a música que cantamos no começo deste culto. Grandes sonhos tens para mim, Pai amado. Grandes sonhos tens para mim. Nesse momento, eu me emocionei. Eu lembrei da promessa que Deus tinha feito. Abi, eu sei os planos, eu sei os pensamentos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Aliente-se o teu coração. Eu tenho planos para ti. Eu tenho planos para teu esposo. Eu tenho planos para vocês. Não os deixarei sozinhos. Nesse momento, voltou a esperança. E eu agradeci, Senhor, obrigada. Porque eu não sei como, mas Tu abrirás as portas para fazer a Tua vontade. No dia 30 de março, fechava a inscrição para fazer a residência lá na Argentina. Nós iríamos viajar para outra cidade e nos inscrever. E o dia 29 de março, à noite, um amigo, um colega nosso, Dr. Benício, que muitos de vocês conhecem, que estudava lá conosco, ele nos convidou para o jantar. Naquele jantar tinha um convidado, que era o pastor Sidionil. O pastor Sidionil, que na época sua esposa era a administradora da clínica de São Roque, ele começou a falar da clínica, como que eles tratavam os pacientes, qual que era a visão que eles tinham. E nós, uau, existe um lugar assim, que legal, onde se empreiam os recursos que Deus deixou, onde se trata a pessoa de uma maneira integral. Que legal. E o mais legal, o mais surpreendente, que ele falou assim: e nós precisamos de médicos adventistas, médicos que queiram trabalhar neste tipo de medicina. Vamos fazer o seguinte, ele falou para nós: se vocês quiserem, se vocês aceitarem, venham conhecer. Se gostarem, ficam trabalhando conosco. Foi tão clara a resposta que nós não duvidamos. Dia 29 à noite, um dia antes que mudasse o rumo da nossa vida. Era Brasil? Era. Mas não do jeito que nós achávamos, sino de outro que Deus tinha. Vendimos todas as nossas coisas, renunciamos os nossos trabalhos e viemos com 4 malas. Mas com a certeza, é aqui que eu quero que vocês estejam. E nós chegamos aqui, num processo, primeiro no CT, aqui em Cotia. E esta igreja, de fato, me traz muitas boas lembranças, porque lá no salão de jovens, um dos primeiros cultos, uma das primeiras pregações que nós fizemos, falando nada de português. Hoje em dia, quando as pessoas que nos conheceram lá naquela época nos veem agora, falando
doutora, você está falando bem, eu não entendia nada do que você falava. Então, que bom, né? Que bom que nós voltamos aqui. Quando eu estava entrando, eu lembrei, Deus é maravilhoso. Aqui nós fizemos um dos primeiros cultos, uma das primeiras pregações. E Deus começou a nos treinar, a nos ensinar, a nos fazer crescer espiritualmente como casal, como profissionais. E tem sido uma longa jornada que continua a ser. Mas sabem, não trocaria por nada, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe os planos que Ele tem, planos de paz e não de mal. E por isso louvamos e agradecemos a Deus, porque Ele tem sim planos. Às vezes precisa passar tempo em oração, de consagração, mas Deus tem planos para cada um de nós. E quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Ele sempre mostra a sua vontade e não deixa dúvidas. É esse o caminho que eu tenho para vocês, andai por ele. E nós não temos dúvidas disso. Isso fortalece a nossa fé, isso nos dá ânimo e nos ajuda a que, ainda que venham as provações que vêm, saber que é Deus que nos colocou e Ele está nos defendendo, Ele nos protegerá, Ele nos dará a saída e a solução. Sabem, Cristo ensinou a considerar a todas as pessoas como nossos irmãos, a todo mundo como nosso campo de ação. E este mundo, como diz a citação, é um vasto hospital. Mas Cristo veio a curar os enfermos, proclamar liberdade aos cautivos de Satanás. Ele era em si mesmo vigor. Ele era saúde. Ele era quem comunicava aos doentes, aos aflitos, essa liberdade dos demônios. Quando as pessoas vinham até ele, ele sabia que as próprias pessoas muitas vezes tinham levado sobre si a doença, mas, a citação diz, não se recusava em curá-los, não os condenava. Deus os libertava. E quando a virtude provinda de Cristo penetrava nessas pobres almas, sentiam a convicção de pecado. E muitos eram curados das suas enfermidades físicas e também espirituais. A missão de Jesus foi salvar, foi redimir, foi restaurar física, mental e espiritualmente. E é essa a missão que Ele quer para nós, que nós levemos vida em abundância, vida completa em Cristo Jesus. Cristo sente as misérias de todo sofredor. Quando os espíritos maus arruinam o organismo humano, Cristo sente essa ruína. Quando a febre consome a corrente vital, Ele sente a agonia. E está tão disposto a curar o enfermo hoje, como quando se achava em pessoa na terra. Jesus não mudou. Ele é o mesmo. E Ele, quando Ele via uma pessoa sofrendo em agonia, com febre, Ele sentia isso no seu próprio corpo. Ele se compadecia e Ele levava vida. Ele levava cura. E Ele não tem mudado. Cristo fez uso dos simples agentes da natureza, diz o desejado de todas as nações. Ele pegou o barro e colocou nos olhos do cego. Ele sancionou o emprego dos remédios simples e naturais. Ele usou os recursos da sua própria criação
para trazer restauração. E a nós nos deixa esse mesmo legado. Olha aqui que diz que maravilhoso. Assim, Jesus ensinou que a doença é resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais como espirituais. Não existiria no mundo a grande miséria que há, se tão somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. Ele deixou uma promessa para o povo de Israel. Me acompanham a ler? Êxodo 15, versículo 25. Imaginem que o povo de Israel, eles viviam no deserto. As epidemias, as doenças, elas podiam se propagar rapidamente, podiam provocar enormes mortes e coisas terríveis. E por isso Deus deu tantas leis de saúde para o povo. Leis físicas, leis de higiene, leis de alimentação. E ele deu uma promessa especial para o povo de Israel. Êxodo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, olha só, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E sabem que diz a citação? Que não se encontrou, não houve nenhum enfermo entre o povo de Israel. Em Salmo 105, 37. Deus deixou a promessa. Se atentamente ouvires, se respeitares as minhas leis, nenhuma das enfermidades que os egípcios têm vos virá. E sabem que é bem interessante, porque alguns anos atrás, as múmias do Egito foram pesquisadas. Eles foram escaneadas e eles viram que as doenças que os egípcios tinham são as mesmas que nós temos hoje em dia. Doenças cardiovasculares, aterosclerose, entupimento das artérias, sinais de hipertensão, de diabetes. E olha só o que Deus estava prometendo. Nenhuma dessas doenças virá, se ouvires a minha voz. Deus é um Deus de paz e não de mal. E nós vivemos num mundo que cada vez está mais doente. Todos nós sabemos disso, por isso estamos usando hoje as máscaras. Mas Deus é o mesmo Deus de paz, de misericórdia, que quando Ele esteve na terra, Ele ainda quer curar, Ele ainda quer sarar. E para este tempo, Deus nos deixou uma mensagem especial, uma mensagem de saúde, para nós sermos restaurados e para, como testemunhas vivas, restaurar e levar saúde a outras pessoas. Deus quer salvar, Deus quer restaurar e quer começar por nossa própria vida. Quer que nós possamos ser derretidos por esse amor, ser curados emocionalmente, fisicamente, e com essa transformação do seu amor, levar isso para outras pessoas. Todas essas leis, todas essas recomendações, toda essa mensagem que Ele tem nos deixado hoje para a nossa igreja, pelo tempo que nós vivemos, é uma mensagem de paz e não de mal. É uma mensagem que diz: filho, eu quero o teu bem, eu quero tua saúde, eu quero lutar por você. Não leva isso sobre tuas costas.
Não faças como o povo de Israel, que eles fizeram as obras como meio de salvação. Filho, vem a mim e eu vou mudar os teus desejos. Eu vou te dar a força para fazer. Filipenses 2:13 nos diz, porque é Deus quem produz em nós o querer e nos dá força para fazer. Neste tempo, Deus nos está chamando a dizer, filho, vem, eu quero um novo estilo de vida para ti. Não para ser melhor que ninguém, não porque você vai se salvar com isso, é porque eu quero tua restauração para ser esse testemunho ante o mundo que perece, perante o mundo que está doente, perante o mundo que está em agonia, sofrendo e com falta do meu conhecimento. Na pandemia, nós paramos vários dias na clínica e nesses dias eu pensei, Senhor, o que eu posso fazer? O que tu queres de mim neste tempo? E veio um forte pensamento na minha mente. Abi, eu quero que você escreva um livrinho. Faça um e-book. Dos 8 remédios naturais respeito à imunidade. Como que esses remédios que eu deixei, que são remédios, que são poderosos porque tem meu poder, não porque eles em si mesmos têm poder. Eu quero que você escreva e você distribua para teus vizinhos. E foi meu projeto. Cada dia eu pesquisava, eu escrevia um pouco, até que finalmente saiu. Eu imprimi os livrinhos, meu irmão me ajudou ali com um designer. E eu comecei com oração a entregar em cada um dos meus vizinhos. Foi muito bom, porque foi uma oportunidade de eu conhecer mais eles, de orar com eles, e eles poderem ficar muito gratos por isso. Depois disso, surgiu uma oportunidade de, com 2 vizinhas, fazer um curso de culinária em casa. Elas começaram a falar, realmente nós queremos mudar a alimentação, nós queremos comer mais saudável, mas é tão difícil, não sabemos como cozinhar de outra maneira. E começamos a ter encontros semanais, de fazer pão, de fazer tantas coisas. E foi uma oportunidade maravilhosa para poder nos conhecer, para podermos orarmos juntas. E com uma delas, hoje em dia, estamos estudando a Bíblia com seu esposo. E na quinta-feira passada, ela chorando, orou no final do estudo, dizendo, Senhor, obrigada, porque tu mandaste luz para a nossa vida. Porque tu trouxeste essa esperança que por mais que eles eram cristãos, não conheciam, não entendiam quando liam a Bíblia. Não entendiam muitas coisas que Deus queria para eles na sua vida, no seu dia a dia. E ela chorava e dizia, Senhor, obrigada. Obrigada por quê? Porque tu enviaste a tua serva para nos instruir. E eu simplesmente louvava a Deus, porque dizia, Deus fez tudo, eu não fiz nada. Deus preparou o caminho, Deus abriu os corações, e agora estas mulheres, esta família está podendo ser transformada. E sabem, essas pessoas transformadas, uma pessoa pode influenciar a uma, e essa outra, e essa pedrinha que caiu na água leva as suas ondas até onde a gente não sabe, até onde a gente não vê, mas que vão longe, porque a nossa obra, que parece muito estreita, Deus usa com poder.
Não todos, como diz a citação, terão a possibilidade de ir a outros países, mas o campo mais importante começa onde você está. Começa na tua própria casa. Começa com os teus vizinhos. E teríamos muito para falar, mas eu queria terminar com uma citação que diz assim, a anteúltima: Deus espera serviço pessoal de parte de todo aquele a quem confiou o conhecimento da verdade para este tempo. Nem todos podem ir como missionários para terras estrangeiras, mas todos podem, na sua própria pátria, ser missionários na família e entre os vizinhos. E a última situação, que foi a que marcou a minha vida quando eu li. Muitas vezes a gente pensa, Senhor, se eu não fazer isto, outro vai fazer, né? Se eu não fazer isto que tu estás me pedindo, tu mandarás outra pessoa para fazer por mim. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não me sinto capaz. E Deus me levou a ler essa citação, que transformou a forma de eu enxergar a minha missão. E diz assim, em serviço cristão: a cada um foi distribuída a sua obra e ninguém pode substituir a outro. Como assim? O que diz? Ninguém pode substituir a outro. Quer dizer que você, Maria, você, Joana, tem uma obra que ninguém pode fazer por você. Ninguém. Porque você, com os dons que Deus te deu, com a característica que você tem, com a personalidade, com essa amizade, essa influência que você tem, ninguém pode te substituir. Ninguém. Senhor, eu não sou capaz. Ele diz, em meu nome eu te mando. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra, e eu te mando. E diz Marcos que Jesus falou essa comissão e ele acrescentou: e irão e beberão coisas mortíferas e nada acontecerá, e poderão expulsar demônios e curar enfermidades, porque toda autoridade que eu tenho, eu vos dou. Não tenham medo, eu vos dou. Em meu nome, vocês poderão fazer a obra que eu deixei, porque eu venci a morte, eu venci o pecado. E em meu nome, você poderá ir e fazer a minha obra. Cada um tem uma missão de admirável importância, ao qual ele não pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que seu cumprimento envolve o bem de alguma alma e a negligência da mesma a ruína de uma criatura por quem Cristo morreu. Nós temos uma obra individual. Mulheres, nós temos um papel abençoado por Deus, que Deus deixou como cuidadoras do lar. Vocês sabiam que, como dizem os estudos, o humor da casa é o humor da mulher. A mulher está feliz, a casa está feliz. A mulher está triste, a casa está triste. Como nós temos que cuidar do nosso temperamento. Como nós temos que cuidar, porque Satanás sabe disso. E vai querer nos tirar do foco, para então afetar a toda a família. Nós, como mulheres, temos um papel fundamental que ninguém pode te substituir. O que tu tens na mão? O que Deus quer de você? Faça essa oração. Senhor, o que tu queres de mim? Eu não consigo, eu não me sinto capaz, mas tu tens prometido
que tens planos de paz e não de mal. E que tu, desde antes de nascer, já planejaste os meus dias. Senhor, eu estou cumprindo a missão pela qual tu me criaste? Estou fazendo o que tu planejaste para mim? Que hoje, Deus, nos ajude, fale os nossos corações e que na nossa debilidade se aperfeiçoe o seu poder. Que todos e todas podamos escolher hoje servir ao Senhor e Ele fará grandes coisas na nossa vida. Agora vamos cantar um hino que justamente fala disso. Ó cristãos avante, marchai, 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 porque não é da nossa força, mas é pela força e em nome de Jeová dos exércitos. Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Ó cristãos avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Oremos. Pai amoroso, santificado, exaltado, louvado seja teu nome. Senhor, obrigada,
porque às vezes parece que o mal vence, que vai esmagar a nossa vida. Mas, Senhor, Tu hoje nos chamas a erguer a nossa cabeça, para olhar ao Cristo ressuscitado, a quem tem toda a autoridade, todo o poder, que nos unge, que nos salva, que nos perdoa, que nos restaura, nos investe com poder e nos diz: não há nenhuma criatura, a mais débil dos seres humanos, que não seja mais forte quando está nos meus braços. Obrigada, Pai, porque na nossa debilidade podemos confiar em que Tu estás à frente, que Tu eres esse capitão que estás às portas para vir nos buscar, mas precisas de nós para poder acabar essa obra e que as pessoas famintas de pecado, de dor, de morte possam Te conhecer e Te aguardar junto conosco e Te receber nas nuvens, Te abraçar e chorar de gratidão, porque temos vencido. Pai amado, peço que hoje Tua palavra não volte a Ti vazia, mas que possas fazer a obra em cada uma de nós e em cada um de nós, para saber que é o que Tu queres de nós, qual é a missão, e que Teu poder se manifeste. Obrigada pelo que farás. Por isso Te agradecemos e oramos, no poder e no nome de Jesus. Amém.